Uma boa tarde a todos aí, que Deus abençoe, que seja uma excelente entrevista para nós aqui, que vai ser produtivo para todos. Com certeza. E para você que queira mandar um comentário, mandar uma pergunta através das nossas redes sociais, no Facebook também tem o YouTube. Você entra lá, procura pela Rádio Cultura, a live estará ao vivo sendo transmitida por lá. Você pode também baixar o aplicativo da Nova Cultura no seu celular, entra na sua loja de aplicativo e procura Nova Cultura, baixa o aplicativo, lá você vai nos ouvir e também nos assistir. Mande também uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Ô Toninho, conta pra gente a sua infância. Você é montealtense, você veio de outra cidade. Como que foi a sua infância? Conta pra gente. Eu sou filho dessa terra, né? Família toda daqui, Lucas. Meus pais são oriundos também da região. Minha mãe nasceu aqui, meu pai em Bebedouro, na região de Bebedouro. E foi uma infância, como da maioria dos casos dos brasileiros, né, Lucas? Uma infância um pouco sofrida, lutada, batalhada. Meus pais trabalhavam muito, em 2, 3 empregos. Foi uma vida bem complicada, por até a questão de ter 4 filhos, né? Meus pais tiveram 4 filhos. Você mais 3 irmãos? Mais uma irmã e mais 2 irmãos. Um em memória já faleceu. Meu irmão mais velho faleceu de acidente, decorrência de um acidente automobilístico no ano de 96. Mas foi uma infância, na verdade, eu vejo assim, quando a gente passa por uma história, passa por situações difíceis, isso agrega para o nosso conhecimento, para a nossa estrutura, para o nosso aprendizado, Lucas. A verdade é essa. Te deixa mais forte, né? Mais forte. Então, foi um período muito complicado. Meus pais, no caso, trabalhavam em 2 empregos. Muitas das vezes, minha mãe chegava à noite, trabalhava na roça, né? E aí ela tinha que fazer os afazeres de casa, 4 crianças pequenas, todo o processo ainda da casa, limpeza, comida, ela ia dormir 10, 11 horas da noite para no outro dia levantar às 4 horas para ir trabalhar aí no tal do Boia Fria, lá pegar o caminhão para ir para a roça. Meu pai chegou a trabalhar na Lanfredi. Então, assim, em qual bairro você morava aqui? A infância toda foi no Jardim Tangará. E na última rua, na Roberto Lauer, a casa tá do mesmo jeito onde a gente morava lá. Não mudou praticamente nada. Ali nós éramos cerca de 3, 4 anos, 8 anos, mais ou menos, até os 8 anos. Ali era tudo pasto, né? Naquela parte do Jardim Tangará ali, tinha poucas casas ali. E é até uma cena, essas pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes aí, fica marcado na gente, né, Lucas? Por exemplo, lá não tinha água tratada pela Sabesp, tinha que descer lá embaixo na cascatinha que a gente falava para lavar roupa. Minha mãe descia para lavar roupa. Não tinha ainda toda a parte de higienização, assim, no caso da rede de esgoto. Aí você tinha saneamento básico. Então foi um período complicado, mas foi muito lutado. Meu pai trabalhava à noite. Tem uma ocasião, meu pai trabalhava na Lanfredi à noite, casinha de 1 cômodo com banheiro, de brasilite, destelhou, teve um vendaval, destelhou. Nós tudo pequenininho, minha mãe não sabia o que fazer, não tinha telefone. Hoje tem essa comodidade, celular, isso aí não tinha nada disso. Então foi uma época assim que a gente se recorda isso aí com bons olhos, né? Isso tudo vai criando bagagem pra gente, essa história, lição de vida. E hoje, eu casado, pai de 2 filhas, então a gente passa para elas essa história para que eles venham ter consciência, né, Lucas, que a vida não é fácil, entendeu? Você tem que fazer as coisas certas, mesmo fazendo as coisas certas, as pessoas ainda te taxam com adjetivos às vezes, porque o ser humano é complicado, mas tudo aquilo que a gente passou na nossa história, eu trago para minha família, meus filhos. E depois desse endereço, da Roberto Lauro, nós mudamos para a rua São Tiago, ali no Tangará mesmo. Foi onde que vivi toda a minha adolescência, até me casar. E depois, mas aparentemente, na verdade, toda a minha infância foi lá. Estudou lá no Nelly? Estudei no Nelly, a infância foi no Nelly. Tudo foi lá na escola do Nelly, até o colegial, até encerrar o ciclo escolar foi no Nélio Bador. Frequentou muito o centro de lazer lá do Jardim Tangará? Nossa, centro de lazer, eu cresci no centro de lazer. Foi uma infância saudável.
lotava. Aquilo ali era um cartão postal, na verdade, para todos que vinham em Monte Alto, né? Se eu não me engano, foi o saudoso Elias Badur. Acho que o Centro de Lazer que teve a iniciativa, se eu não me engano. Faz muitos anos, mas aquilo ali era lotado, as quadras eram lotadas, a bote, o campo era lotado, era algo assim, a piscina então nem se fala. Tinha um barzinho ali, que o pessoal cuidava ali do barzinho, lotava. Era um local que a população ia. Eu lembro, eu era criança, eu tinha uns tios que moravam também. Acho que a São Tiago é da igreja. Da rua da Assembleia de Deus. Isso, ali. A minha tia morava acho que 2 ruas para baixo, no final do escadão, naquela rua que tem o final. Isso, ela morava lá. Aí as minhas primas frequentavam bastante centro de lazer, falavam, não, olha, a gente vai no centro de lazer. Então, às vezes eu ia lá, porque eu morava sempre do outro lado da cidade, né? Mas o centro de lazer, com certeza, foi um ponto ali no Jardim Tangará que deixou muita saudade para quem era da sua geração, né? Inclusive, depois a gente vai até entrar nesse assunto. Naquela ocasião, depois que, quando eu me tornei vereador por um mandato, eu tentei fazer de tudo para levar emendas para lá. Eu tinha um sonho, Lucas, ali naquele Centro de Lazer, naquele campo, de fazer um campo coberto, com 2 campos de grama sintética e coberto. Não onde que é o campo, porque ele não ficou mais usual, com uma boa utilização depois que construíram as casas para o lado de baixo. E ali ficaria interessante, no projeto, naquilo que nós sonhávamos, né, de fazer 2 campos de grama sintética coberto, que ali ia ter público para isso, coberto, uma estrutura para não afetar a questão dos vizinhos ali também, a questão de acústica e tudo mais. Mas a gente foi atrás na época de deputados, de emendas, mas acabou não conseguindo. Até o Nelson Marqueselli foi um dos deputados da época do PTB também. Mas o Centro de Lazer marcou a minha infância, da minha família, dos meus primos, dos meus irmãos, foi lá. Foi algo assim que a gente recorda com bons olhos. Aí depois desse período, o período que a gente fala, o período estudantil, né? Que você vai para a escola, quando que você começou a trabalhar, entrou para o mercado de trabalho com quantos anos? Naquela época, Lucas, tinha a Guarda Mirim. Muita gente que passou por aqui frequentou a Guarda Mirim. A Guarda Mirim era algo que ajudava na formação do caráter. Tinha regras, tinha disciplinas. E eu entrei com 14 anos, né? Na farmácia do Deco, como ajudante ali na farmácia. Aonde que ficava a farmácia? Para quem não sabe... Nossa, essas pessoas imaginam onde que é hoje, praticamente no mercado amarelinho ali do São Benedito. É naquela esquina onde eles ampliaram, ali, que ficam os carrinhos ali na parte de dentro. Ali era uma casa, era um sobrado da família do Deco, Droga André, né? Família André. E ali era um sobrado, em cima era a casa deles, da Dona Lita, saudosa. Embaixo do Deco, do Rogério, era a farmácia. Depois eles se deslocaram, fizeram uma transação imobiliária ali e foram para a esquina, fizeram a farmácia atravessando a rua. Mas eu comecei ali na farmácia, fiquei por alguns anos ali. E na época, a Guarda Mirim, ela tinha pontuações. Quando o Guarda Mirim ele tinha uma pontuação, ele tinha uma possibilidade de ir para um emprego, no nosso olhar, um emprego melhor, que geralmente eram as indústrias, né? E ali foi que eu fui transferido para a Biblioteca Municipal. E trabalhei muitos anos com a Cecília Gil, com a mãe do vereador Murilo Giacomo, né? Com a Neuza, que foi Lourdes, bibliotecária, com a Lourdes, a mãe do vereador Murilo Giacomo. Ela trabalhou por um período ali, mas mais tempo foi com a Cecília Gil. E ali, vivi muitos anos ali, tenho um carinho muito grande pela Cecília, me ajudou muito. E aí entrou na pontuação que eu estava te falando, né? Ela mandava as notas dos guarda-mirins pro BID, a gente chamava do BID, para a Lúcia, que era que trabalhava como secretária. E foi aonde que a gente foi encaminhado para as indústrias, é onde eu entrei na Sestari. Aí eu entrei como office boy na Sestari, fiquei por alguns anos ali, com a Ana Paula Zilli, a da Pama, ela era secretária lá, dos diretores ali, e a Marta Morcelli também, eram 2 secretárias, e eu trabalhava como office boy na empresa, recolhendo os envelopes dos departamentos ali durante alguns anos, e aonde surgiu a oportunidade de eu entrar na engenharia.
da Sestari, na engenharia do produto, com Miranda, que era o nosso gerente, na época, Benedito Miguel de Arcanjo de Miranda. Homem correto, certinho também, tem um carinho muito grande pelo Miranda. Valmir Navarro. E ali trabalhei por alguns anos ali, fui fazendo os cursos, me profissionalizei, fiz curso de mecânica, técnico-mecânica, comecei a fazer projeto também, projeto de máquinas lá em Sertãozinho, na Tecnocert. Fiz também lá em Catanduva, técnico em mecânica. E aí comecei a trabalhar na área, fiquei por alguns anos lá na Sestari, por volta de 10 anos eu trabalhei na Sestari. Bastante tempo. Foi tudo onde começou. E isso tudo vai agregando, né? Onde já me casei também trabalhando na Sestari, onde me ajudou muito também a questão para manutenção da despesa da família e tudo mais. Tinha quantos anos quando você se casou? Com 22 anos. Casou jovem. Minha mulher tinha 19 anos na época. Tem uma filha de 21 hoje e uma de 17. E foi uma época muito difícil também. Até para a população entender, se você me permite, claro. Questão do tempo, Lucas. Não, fica tranquilo. Vou dar um testemunho aqui. Quando você, como uma pessoa cristã, temente a Deus também, como eu sou, eu trabalhava na Sestari. E eu vejo assim que Deus vai mostrando para mim os nossos caminhos, dando as oportunidades, as diretrizes, né? Isso poucas pessoas sabem. Eu trabalhava na Sestari e eu estava namorando, 3 meses eu acabei me noivando e não tinha assim ainda algo com visão a questão do imóvel, onde eu ia morar com a minha mãe, até eu conseguir minha casa. E uma certa ocasião lá na Sestari, um amigo meu, que é um grande amigo meu, falou, o fulano está vendendo uma casa. E aí eu fui conversar com a pessoa, mas é algo meio distante, né? Assim, de acontecer, de eu conseguir o meu imóvel de forma precoce, né? Porque eu sabia que ia demorar para ter. Então, eu vou casar e a gente vai lutando. Eu e minha esposa, a gente vai conquistando. Bem difícil a situação. Aí, Lucas, conversei com a pessoa na época e falei, tem essa possibilidade? Ele tem. Quanto você quer da sua casa? É até engraçado, né? Ele falou, eu quero R$8.500 da casa. E aí foi que, obviamente, eu não tinha, né, esse valor. Isso a gente está falando de 20 anos atrás, mais ou menos. Muito tempo atrás, mas assim, para eu te mostrar o que a gente planta, a gente colhe. Essa casa, Lucas, quando eu comecei a fazer as tratativas de negociação, a pessoa falou, não tem condição da maneira que você quer. Eu falei, não, eu só tenho R$3.500 de FGTS e eu teria que ver a possibilidade de fazer um financiamento na antigo Banco Real, na esquina ali da J. Mafuz, que é onde que a gente fazia a folha de pagamento pela Sestari naquela época, né? E eles liberaram R$3.500, então dava R$7.000. Aí o proprietário da casa baixou para R$7.500 a casa, mas mesmo assim faltava 500. Falei, onde vou arrumar R$500? Faltando um mês para me casar, né? Eu morar com a minha mãe. E aí o meu irmão me emprestou 5 cheques de R$100 e foi o presente que meu pai me deu de casamento, que seria pagar ao meu irmão R$100, que seria os R$500. Aí eu peguei os 5 cheques pré-datados e passei para a pessoa, financei R$3.500 no Banco Real para passar para a pessoa, que é o limite que me liberaram, e mais os R$3.500 de FGTS. E ainda o proprietário do imóvel na época demorou 6 meses para receber, porque tem as burocracias por parte da Caixa. Da Caixa não, da Coab, em Ribeirão Preto. Então foi isso. Esse imóvel, eu mudei para esse imóvel, eu e minha mulher batalhando, mexendo, quebrando uma parede aqui, mexendo ali. Foi com duras penas, foi algo bem árduo, mas foi um crescimento gradativo para ambos, né? E foi melhorando o imóvel, que até chegou um ponto de hoje eu estar morando em outro local e aquele imóvel na qual eu fui trabalhando, melhorando ele, foi avaliado em R$350.000, onde eu fiz a negociação do local onde eu moro hoje, que eu fiz uma permuta, né? Eu moro num outro local e fiz uma troca. Isso vale para as pessoas que estão nos ouvindo, os mais novos, saber que as coisas são difíceis, mas tudo com trabalho, com conquista gradativa,
vale a pena, porque lá na frente você vai olhar lá atrás e falar, valeu a pena, entendeu? É muito interessante eu passar isso, porque olha que cenário, um imóvel que foi conquistado com dificuldade, parcelado, ainda eu tinha que pagar as parcelas da Coab ainda, porque transferiu para o meu nome, não era um imóvel ainda que estava sendo quitado ainda, a Coab ainda tinha as parcelas, transferiu, ainda continuei pagando, não foi fácil. Mas que nem o salmista disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E foi assim que, duras custas, luta, mas graças a Deus a conquista veio. Isso vai fazer 23 anos agora que eu estou casado, então isso foi há mais de 23 anos atrás, porque minhas filhas não eram nascidas, né? Depois, alguns anos depois elas nasceram e é isso, cara, é uma luta constante. Nós vamos para o nosso primeiro intervalinho. Voltamos já para o Otoniel continuar contando a sua história. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 993489666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243-2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243-2696. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16 99442-2847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 2242-0030. Repetindo, 2242-0030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 2242-0030. É isso mesmo, 2242-0030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook
Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato, 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Fala Monte Alto. O Toniel está contando um pouquinho da sua trajetória, lembrando que para você que queira mandar uma pergunta, é através das nossas redes sociais ou o WhatsApp, que é o 3242-1258. Toniel, você parou falando da época do cestário, mas a gente estava falando em off aqui também que você começou um empreendimento durante esse período que você estava no cestário, você entrou no ramo das vendas também. Então, Lucas, como todos os brasileiros, né, a gente passa certa dificuldade às vezes financeira, que nem eu estava falando no bloco anterior. Nasceram minhas filhas, passou por alguns processos também. A gente sabe que vem despesa, a gente sabe como que é. Frutos, a Bíblia diz que são herança do Senhor, né? Mas a gente sabe que também tem custos, tem né? custos. É bênção, filhos são bênçãos. Mas a gente sabe que naquele momento, com aquilo que a gente ganhava, acabou deixando a gente meio no limite, meio no aperto. Foi aonde que a gente teve a ousadia de trabalhar com a questão de empreendimento, com vendas. E eu já tinha um reduto, eu já tinha pessoas, as amizades na Cestare. Foi onde começou. Então eu trabalhava na Cestare, fui criando amizades e comecei a trabalhar com vendas, perfumes. Aí eu fazia visitas depois do horário de trabalho na casa dos amigos que a gente tinha na Cestare, oferecia dentro do ônibus quando a gente estava no processo de ir para casa almoçar ou na hora de ir embora, dentro do ônibus da empresa. Então a gente foi divulgando e foi criando o corpo, na verdade, isso. E aí fomos trabalhando com uma situação de venda de perfume. Até que um dia, olha como que as coisas são assim, eu creio que vejo Deus em tudo, né? Eu vejo Deus em tudo. Dentro da Cestare, na engenharia, tinha um amigo meu, o Matheus, trabalhava com a gente lá. O Matheus, ele vendo a gente trabalhar com a área de vendas, ele falou: Toniel, eu tenho um amigo meu lá de, se eu não me engano, lá na cidade dos tecidos ali, Ibitinga, que trabalha com catálogo, uma marca que chama Paiô. E assim, eu sou uma pessoa, Lucas, que eu sou meio ousado em algumas coisas, né? Eu vou pra cima, pode dar errado, eu quero me arrepender de algo que eu fiz, não de algo que eu não fiz. Passa daqui 20 anos aqui, eu vou ficar lamentando, falar, eu poderia ter feito, poderia ter dado certo. Então é melhor eu me arrepender de algo que supostamente possa dar errado, de que eu fiz, não do que eu não fiz, né? E aí foi aonde que ele falou do nome e eu fiz o cadastro no site. Com bastante dificuldade, lembra da internet de escada e telefônica, né? Tinha que entrar depois da meia-noite para ficar mais barato. Era complicado. Ixi, é só a história que a gente tem que cria uma situação para que as pessoas que estejam nos ouvindo aí para entender. Aí, Lucas, eu me cadastrei. E na época deu certo a aprovação, me tornei franqueado de uma empresa na época. E onde começou a questão do ramo da área que até hoje eu estou, né, do que eu trabalho. Aí eu me cadastrei como franqueado de uma empresa Hermes, e aí comecei a trabalhar, abri o meu CNPJ, e a coisa foi criando corpo. Aí teve empresas concorrentes do mesmo segmento, né, que a gente foi entrando em contato e fomos continuando com a venda dos perfumes também, trabalhando na Cestare, fazendo esse horário à noite. E uma outra coisa que me traz na lembrança, você conhece, que você tem familiares em Fernando, ali pro lado de Cândido Rodrigues. Sim. Minha esposa grávida da minha segunda filha, a gente tinha que fazer à noite. E tinha ocasiões que a gente saía à noite para visitar cliente, buscar novos clientes, porque a gente eu trabalhava de dia. E naquelas curvas de Cândido Rodrigues ali, de noite, tinha bastante panela, buraco na pista. Naquela época não tinha sido feito esse recapeamento, essa pavimentação lá, que foi feito depois. Naquela época era só buraco. Furou o pneu de noite, que minha mulher grávida dentro do carro, eu atrás de cliente.
não tinha muita experiência nem em trocar um pneu de um carro, era novo. Então são histórias que a gente marcam na vida da gente. E foi tudo criando um corpo. Aí eu incluí mais empresas nesse segmento que faziam parte, são empresas concorrentes desse segmento que eu trabalho até hoje. E foi trabalhando, foi aumentando as cidades. Hoje eu trabalho num raio de 20 cidades, mais ou menos, que são inclusas num raio de 150 quilômetros. Continuo trabalhando até hoje. E depois disso, Lucas, em relação à questão até da valorização na cestária que eu falei no começo do bloco, eu, descontente da remuneração que a gente tinha, eu consegui uma oportunidade em Jaboticabal, mas já trabalhando com esse segmento das vendas, né, fora do horário. Fui para Jaboticabal, trabalhei numa empresa que já também, essa empresa depois ela fechou também depois de uns anos. Era uma empresa de BBB Engenharia. Ela trabalhava projetando a criação de usinas de açúcar e álcool. Projetava de forma estrutural mesmo. Desenhava os pipe rack, as estruturas, tudo. E eu trabalhei nessa empresa, só que essa empresa eu tinha que ficar, tinha que viajar, tinha que ir em loco para poder projetar, desenhar elas. Eu tinha que ficar uma semana na empresa, na usina, e isso começou a me atrapalhar também, porque eu já tinha engrenado nessa área de vendas. E eu ficando fora da cidade, não tinha como eu estar indo. Foi aonde que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu investia totalmente nessa empresa, continuava, e abria mão daquilo que eu tinha começado lá atrás, com as vendas. E aí a escolha que eu fiz foi essa: trabalhar para mim, ser algo, me tornar um empreendedor. E estou até hoje. Então isso faz mais de 20 anos praticamente que eu estou nesse segmento. Hoje eu tenho 2 CNPJs, trabalho eu e minha esposa. Minhas filhas nos ajudam hoje, trabalham nos ajudando, porque só eu e ela a gente não consegue. E a coisa foi caminhando, foi evoluindo. E até hoje eu trabalho nesse segmento de vendas, Lucas. A vida profissional é essa. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no início dessa trajetória de vendas? Captação de clientes? Qual que foi a maior dificuldade? Essa área é uma área que existe a questão da inadimplência, mas o processo mais complicado, Lucas, foi você formar uma carteira, algo novo, trabalhando de dia no outro emprego. Você tinha que abrir mão do seu tempo de estar na sua zona de conforto em casa, com a sua família, para estar à noite, que nem eu falei, essa situação de Cândido Rodrigues foi uma coisa que toda vez que eu passo de lá, eu lembro do fato. Então, essas coisas marcam da vida da gente, mas é a questão hoje da inadimplência, você formar uma carteira não é fácil, de clientes que trabalham certinho, que pagam certinho, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje também. Essa foi a maior dificuldade, é formar uma carteira, porque para que você tenha a autonomia de você escolher ou aquele emprego ou aquele que eu trabalhava no Jaboticabal, chovia, eu fazia sol, eu tinha um salário fixo. Eu tinha um salário, tinha todas como fala, a disponibilidade do que a lei nos proporcionava, como o empregador para com o empregado, todos os direitos adquiridos ali de CLT. E o outro não, o outro é meio no escuro, né? Você dependia daquela outra pessoa. Por exemplo, você começa a trabalhar como um revendedor. Você pode esse mês vender um valor absurdamente alto, só que no outro mês você poder vender um valor abaixo daquilo que não é algo igual, fixo, né? Fixo. Oscila muito as vendas. Então, eu não posso contar, o Lucas vendeu R$1.000 esse mês, o mês que vem ele vai vender 1.000. Não é assim a conta não é assim. Infelizmente, em vendas, trabalhar com vendas, não é assim. Aí você vai formando uma carteira, você vai batendo palma, aí vai ter indicações de outras pessoas, pode trabalhar com aquele cliente lá, que aquela pessoa é uma pessoa certinha. As indicações que ajudam muito, porque quando uma pessoa fala que aquela pessoa é uma pessoa que você pode trabalhar, que ela é certinha, 95% ela vai ser certinha. Só se acontecer uma fatalidade ali, um problema de saúde, que faz parte da área. Mas essa área de vendas é uma área que eu gosto, é uma área dinâmica, já não é à toa que faz mais de 20 anos já também, entendeu? Mas para chegar até no cenário que eu estou hoje, sofrimento foi muito sofrimento. Aí você ficou só na área de vendas. Quando que o Senai entrou na sua vida? Então, o Senai, eu já tinha uma experiência profissional da área, né? E o Senai, para ser bem sincero, Lucas, é que nem eu falei no segundo bloco, né?
Estamos no segundo bloco, Estamos na verdade, no segundo, né? foi no primeiro. Sobre a questão da gente ter ousadia. Algo me colocou no coração de participar da política. E de forma praticamente sozinho, sem apoio nenhum. Eu falo de pessoas assim influentes nesse meio, desconhecido totalmente, de uma família humilde. Até hoje, meus pais são muito humildes. Pessoas que sempre trabalharam, que eu devo a formação do meu caráter aos meus pais. Foi aonde que me chamou a atenção de entrar na área política. Eu entrei como candidato naquela ocasião e não fui eleito, mas eu tive muito voto. Eu já tinha uma formação na área da indústria. Foi aonde que eu acabei tendo uma amizade com a ex-prefeita Silvia Meira. E a Silvia Meira, sabendo do meu currículo, da área de formação que eu havia, da área da indústria, do que eu havia cursado, ela me chamou para ser coordenador técnico da escola MEP Ítalo Lanfredi, na onde você também foi aluno. Fui aluno, Menor o Toniel foi aprendiz. meu coordenador lá. Fui coordenador do Puxou Lucas. minha orelha uma vez que eu cheguei atrasado. Eu lembro disso até hoje. Eu já não lembro disso, Lucas. Eu lembro. Aí foi que eu trabalhei durante 4 anos ali. A minha amiga Idalena Gibertoni, que tem um carinho muito grande por ela. Um abraço. Um abraço para Idalena, lembro dela. Às vezes ela me manda alguma mensagem, mandar um grande abraço para ela, uma pessoa incrível. A Idalena, eu vou ser bem sincero, já aproveitando o momento aqui, é uma pessoa que amava essa escola. Ela tinha um carinho muito grande. E eu vou tornar público aqui, Idalena, não sei se você está ouvindo a gente ou alguém vai comentar com você depois, mas a Idalena, quando ela trabalhava aqui na escola, Lucas, ela recebia, tinha seus subsídios, né, que ela era funcionária, cargo de confiança da prefeita Silvia também. E a Idalena, muitas vezes, ela abria mão do valor que ela ganhava para poder comprar coisa para a escola. Isso, nem a Silvia acredita que saiba disso, nem os professores da escola, mas muitos desconhecem disso. Ela comprava, isso ela nem comentava com ninguém, mas eu sabia porque nós trabalhávamos junto ali. Ela tirava do bolso dela para comprar muitas coisas, porque sabia que era difícil esse cenário do sistema público. A gente sabe que não é fácil, é burocrático. E aí ela fazia muitas vezes, ela tirava do dela porque ela amava essa escola. Amava não, ela ama, né? Porque ela tem isso no coração até hoje. Então, Idalena, o que você plantou, pode ter certeza que você colheu. Você fez um excelente trabalho. Então, aí eu vim para o Senai, trabalhei, tive uma oportunidade pela prefeita Silvia. Foi aonde, Lucas, que me ajudou muito, questão de ser conhecido dentro do cenário político. Criei muito mais laços, muito mais amizades, né? Porque passavam-se muitos e muitos alunos ali. Tanto à noite que os alunos, os adultos que faziam os cursos de formação ali, da área elétrica, da área mecânica. E depois desses 4 anos, novamente tentei entrar no cenário político, onde eu fui eleito. Então nós vamos falar da sua eleição no próximo bloco. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16994422847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.
Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Fala Monte Alto. O Daniel parou contando pra gente como que ele chegou a ser eleito. Conta pra gente como foi esse período aí de candidatura. A gente sabe que não é fácil. Eu fui candidato uma vez, sei que não é uma coisa simples, uma tarefa fácil, é desgastante, a família precisa estar junto. Como que foi esse momento na sua vida, Daniel? Ô Lucas, essa parte política, você já sentiu na pele como que é, você foi muito bem votado, né? Até meus parabéns de coração mesmo. Você sabe do caráter que você tem para você ter conquistado esses 353 votos, né? 57. 357 votos. Da maneira que foi, sem recursos financeiros. Mas o fato é que eu não posso deixar de dizer nesses microfones aqui a gratidão que eu tenho até pela ex-prefeita Silvia, né? Eu estava citando a questão da escola aqui e da IMEP Ítalo Lanfredi naquela ocasião, me ajudou muito, agregou muito por questões dos funcionários, pegou muita amizade com muita gente. E depois que nós entramos na política, Lucas, nós estávamos até falando aqui nos bastidores aqui, a população que está nos ouvindo aqui, porque depois que você se torna uma pessoa pública, você é uma referência, isso você tem que ser prudente em tudo que você for falar. E às vezes, na nossa imaturidade política, sem aquela manha que os mais velhos já têm,
Às vezes, da maneira da gente conduzir com forma sincera, verdadeira, às vezes as pessoas se aproveitam da nossa, às vezes, humildade, nossa simplicidade. E é muito desgastante depois que você se torna uma pessoa pública. Em que cenário? Se você não tem essa maturidade política, você acaba, às vezes, sofrendo, a sua família às vezes é exposta, porque a gente sabe que no cenário político, federal, a nível nacional, a verdade é que os políticos não são bem vistos de acordo com a população, são taxados, são, às vezes, utilizados, às vezes, algum tipo de adjetivos não legais. Porém, ainda existem pessoas honestas, pessoas que não são corruptas, pessoas ainda que mantêm aquela essência. E eu sei, dos 4 anos que eu fiquei ali, poderia ter feito muita coisa diferente, mas já foi. Até mesmo por questões de pouca experiência, né, Lucas? Mas a gente foi verdadeiro. E ali foi um aprendizado muito grande. Eu coloquei no meu coração uma causa de ajudar, eu sei que eu ajudei, que foi a causa, questão até da dependência, porque eu tenho dentro da minha família pessoas que passam aí essa situação, esse desgaste até hoje, né? Questão da dependência química. Foi feito um processo de ajuda para pessoas de fora, de outras cidades também, que apareciam, que chegavam até mim, porque eu trabalho, que eu falei, em 20 cidades. Então, muitas vezes a gente ajudava pessoas de outras cidades, que a gente tinha a porta aberta, né, para algumas comunidades terapêuticas, né, Lucas? É sabido que não é fácil também manter uma comunidade terapêutica. A gente sabe que o pastor Telmo, durante muitos anos, trabalhou nisso também, com a casa de recuperação, ou outras pessoas também aqui da cidade. Tem o próprio Horto, sabe da dificuldade que é para manter as despesas. Então, esse foi uma das causas que eu coloquei no meu coração. E a política também, Lucas, ela traz amigos, mas nos traz muitos inimigos. Estou para te dizer que traz mais inimigo do que amigos, porque até dentro até mesmo da Câmara ali, eu constituí amizades verdadeiras que eu guardo no meu coração. E eu falo de coração aberto mesmo, não vou citar nome para não pecar e acabar esquecendo de falar alguns nomes aqui no microfone. Mas você pega e tem amizades que você constitui na política. Porém, assim, é um alerta até para todos. Até dentro da tua família, às vezes, vai ter pessoas, às vezes, que vai ter inveja, Lucas. Tem pessoas que não desejam o seu bem, amigos que você acha que são seus amigos. Depois, lá na frente, você vai ver. É tudo na base de interesse. E é política. Mas eu falo para você, é uma coisa que quando eu me coloquei à disposição de fazer, eu fiz com verdade, algo que estava no meu coração. E muitas pessoas, quando eu estava nesses microfones aqui, que eu abordava alguns assuntos, as pessoas me encontravam na rua, falavam, eu vejo verdade na hora que você está falando no microfone, eu vejo sinceridade. Então isso é importante, Lucas, que às vezes utilizar de palavras aqui difíceis, bonitas, só que são só palavras. O importante é você transmitir uma verdade e as pessoas sentir a verdade em você. E isso aconteceu durante o período que eu estive na Câmara. Teve injustiças, inverdades, que muitos sabem, mas passou, foi um aprendizado, agregou muito para mim, tanto de forma positiva, também de forma negativa, aonde trouxe também desde a origem da nossa vida, né, para a gente chegar até hoje aqui. Você vai tendo o quê? Experiências, você vai lidando com o ser humano, você vai absorvendo tudo isso aí. E graças a Deus, até aqui o senhor tem nos sustentado também. Foi algo positivo também, essa parte política também, Lucas. A nossa vida é composta de altos e baixos, né? A gente tem que aprender, né, com todos eles. Os momentos bons, os momentos ruins, a própria Bíblia fala que tudo passa, né? Então a gente tem que aprender com eles. A gente vai para o nosso último bloco e voltamos já para dar uma despedida para os nossos ouvintes aqui. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura.
Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16 99442 2847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto. Eu vou agradecer o pessoal que participou aqui da nossa transmissão aqui através do Facebook.
Ó, o Fabiano tá sempre por aqui, a Vani Geraldo também, a Luciana Ribeiro mandou uma boa tarde a todos nós. Dona Maria das Graças, lá do Jardim Canaã, e a Lourdes estão nos ouvindo também. Uma boa tarde a todos vocês. Ô Tonião, além de toda essa sua área profissional, sua carreira política, você também tem a sua carreira ministerial, né? A sua vida ministerial. Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu lado. O Lucas, então, na verdade, eu sou nascido, né, em berço cristão. Meus pais apresentaram desde o meu nascimento. E a gente foi crescendo dentro do ministério da igreja evangélica. E de forma gradativa também, a gente foi crescendo também. Atualmente, hoje, eu sou presbítero na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Mando um abraço ao meu pastor presidente, né, o pastor Sérgio Silva, a sua esposa, a irmã Cleusa, a todos os irmãos que estão me ouvindo também, que frequentam ali com a gente, que tem um carinho muito grande. Mas ali foi onde que foi apresentado como presbítero, né, Lucas? Ordenado através do pastor Wellington, que foi entrevistado aqui, Wellington Ruiz. E hoje eu ajudo bastante na questão ministerial da igreja. Hoje o pastor dirigente local é o pastor Galego, né, onde eu frequento. É uma das igrejas da Assembleia de Deus, aqui em Monte Alto, lá no Jardim Califórnia. A irmã Marlene, a todos os irmãos ali do Jardim Califórnia. E hoje eu sou presbítero, a gente tem algo social que a gente faz também para a igreja, a questão assistencial para a população. O culto das primícias que a gente também faz lá também, ajuda famílias carentes ali. É algo social que a gente faz, mas a gente de certa forma acaba nem muito participando. A gente está aproveitando aqui os microfones da rádio, né, Lucas? Mas é bacana, a gente cresceu, a minha família inteira participa do ministério. Minha esposa também é responsável das irmãs ali na igreja. Minhas filhas ajudam com os adolescentes, com as crianças ali. Estamos fazendo aulas também de instrumento no conservatório. Os 4 estão fazendo aula também. Tá aprendendo o que no conservatório? Faço violão com o Fernando. Olha só. A minha menina faz bateria, a outra faz guitarra. E a Fátima, minha esposa, faz aula de canto com a Flávia. Bom demais. Os 4. Eu tentei aprender a tocar violão, mas fui algumas aulas só e parei. Eu tô um bom período ali. O Fernando, hoje eu tive aula hoje de manhã. Um abraço pro Fernando lá no conservatório. Mas é isso, Lucas. A gente vai desenvolvendo dentro do ministério, tentando passar para aqueles que estão ao nosso redor, pessoas lá fora, aquilo que a gente tem aprendido, algo de positivo, algo que ainda tem uma perspectiva de melhora para o ser humano, com tudo que a gente vive aí, esse sofrimento. As pessoas estão faltando um pouco, falta fé, falta um pouquinho de desprendimento para estar participando mais. A gente vive dias difíceis no nosso país, a gente sabe, essa questão política tem agravado muito também. Tem todo um cenário que uma coisa puxa a outra, um buraco puxa outro, né? Um abismo puxa outro abismo. E a gente tem um pouco sofrido com muitos cenários ali, que não é o caso também a gente entrar no assunto agora, mas a igreja está ali para ajudar as pessoas, interceder naquilo que a gente pode também. Mas hoje a gente tem ministério, ajuda bastante na igreja. E aproveitando, né, Lucas, não sei se ainda tem tempo, agradecer também ao pastor presidente, que a gente foi candidato nessa eleição. Faltou pouco para a gente entrar também, né, Lucas? Você também bateu na trave. Batemos na trave. Na trave, né, Lucas? Mas tudo a gente sabe que você está plantando, você vai colher. Isso aí é a parábola do semeador lá. E eu fui muito bem votado. Agradecer a todos, meus amigos, familiares. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm um carinho muito grande pela gente. A igreja também que me ajudou. Aqueles também que não pôde me ajudar. Cada um tem os seus motivos. Cada um tem os seus argumentos. Eu agradeço porque tudo está no controle de Deus. Tudo é propósito, Lucas. Se não foi, é alguma coisa que às vezes Deus está nos livrando de algo que a gente, de certa forma, não entende agora. Mas lá na frente a gente vai entender. Mas, de acordo com aquilo que a gente entende como cristão, se tudo está no controle de Deus, então vamos ficar na dependência dele, né? Porque ele sabe o que é o nosso melhor, o que é aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Mas agradecer novamente ao pastor Sérgio Silva ali, que é o nosso pastor presidente, que nos honrou com a confiança de nos apoiar ali na igreja, né? Sabendo que tinha pessoas ali
capacitadas também para participar do pleito. Mas teve que fazer uma escolha, né, Lucas? Eu já tinha uma certa experiência por ter sido já um ex-vereador. E dessa forma foi feito, foi muito bem votado por ter ficado 8 anos fora. Eu não participei do outro pleito por questões de saúde, eu achei prudente não participar. Na outra eleição passada, tive muitos convites da maioria dos candidatos a prefeito naquela ocasião. Da própria Maria Helena, do Júlio Raposo, que era com o Dr. Eide também, mas por questões pessoais eu preferi não sair candidato. Mas é isso, Lucas, a vida da gente é uma vida de escolhas, de trabalho, de conquista, de luta, de plantio. A gente conhece, você conhece a palavra de Deus como a gente conhece também. E é isso. Também aproveitar a minha esposa também. Minha esposa tem sido uma guerreira, Lucas, por estar do meu lado, não é fácil passar tudo isso. Mas a minha esposa eu amo muito ela de coração, é uma pessoa que, de verdade, Lucas, não é porque eu estou no microfone não, da rádio aqui, mas só eu e ela sabe o que a gente passou, o que a gente passa. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então eu não tenho que falar da minha esposa em todos os cenários. As minhas filhas também, que são bênção de Deus na minha vida, a Isabela e a Raíssa, que, pra você ter uma ideia, a minha menina Raíssa hoje ela dá aula bíblica para os adolescentes na igreja, para as crianças lá, estuda a Bíblia, é muito dedicada. A Isabelle também estuda a Bíblia, está aprendendo. A Raíssa já até ministrou já na igreja já. Então isso para nós como pai, porque a Bíblia fala que os frutos, os filhos são herança do Senhor, né? São frutos, né? Então a gente orienta, a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, pois um dia ele não se desviará dele. Então a gente ensinou as minhas filhas no caminho que a gente entende como certo, e hoje a gente vê, né, os frutos, né, daquilo que foi plantado. Então isso para mim como pai, como presbítero, como ser humano, para mim é gratificante isso, viu, Lucas? É muito gratificante de ver isso na minha família, e o Senhor tem nos sustentado até hoje, o Senhor tem dado graça, e aí eu só tenho que dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Toniel, nós temos mais 1 minuto, eu vou fazer com você igual eu faço com os outros convidados. Você tem 1 minuto para agradecer, mandar um abraço, enfim, pode falar o que você quiser durante esse tempo. Não, Lucas, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de coração, e estar podendo passar para muitas pessoas da nossa população, muitas coisas que as pessoas nem imaginavam do que a gente passa no decorrer da nossa vida. E muitos também passaram por situações até mais difíceis, né, Lucas? A gente sabe que passam por dificuldades, mas isso para que você que está nos ouvindo aqui, que seja de algo que você possa, de coração mesmo, eu falo, Lucas, ouvir tudo que está sendo abordado aqui, trazer para que a pessoa lá na frente, quando ela for crescer, ela não desistir, batalhar, não desanimar, porque vai vir lutas, vai vir problemas, só que se não tiver luta, não tem vitória, Lucas. Então serve de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, essa experiência de vida que a gente teve para chegar até aqui. E eu quero agradecer a todos, a Rádio Cultura por esse espaço também, o seu Laerte, a todos aqui que moram no meu coração. Fazia tempo que eu não estava aqui nesses microfones aqui, que eu aprendi a amar muitas pessoas aqui, que a gente acaba nos distanciando, mas está sempre nas nossas orações. Mas amém. Obrigado novamente, Lucas. Que Deus te abençoe, a sua família também, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença do Toniel, agradecer a todos que nos acompanham, os que comentaram aqui na nossa transmissão, que mandaram alguma mensagem. Agradecer o Caê, que faz esse programa acontecer lá no off, e a todos os nossos patrocinadores. Um forte abraço e até mais. Atenção Monte Alto, a Salgaderia Dom Quitute está com novidade no ar, totalmente repaginada, sob nova direção e com um sabor incomparável. Dom Quitute, salgaderia completa com ambiente acolhedor, aromas marcantes, salgados irresistíveis, cappuccinos cremosos no capricho e aquele chopp bem gelado. Venha viver essa experiência com um novo conceito, você merece. E não esqueça, agora sob nova direção, Rua Nhonhô do Livramento 1663, em frente às Pernambucanas. Fone 16994422847. Dom Quitute, um sabor incomparável, conquistando Monte Alto.
Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242 3030 ou chame no WhatsApp 16 99186 4769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659.